Ó, estamos com o nosso convidado aqui, nosso superstar Wilson. Muitíssimo obrigada por ter atendido o nosso convite. A Imagina. Lúcia Casa Santa, sua conhecidíssima, está aqui conosco. Lúcia, quer fazer aí as honras de introdução? Obrigado. Boa tarde a todas. Oh, boa tarde. Bom, eu só quero agradecer, Wilson, porque aí eu fico Imagina. muito prestigiada. Todo mundo fica achando que eu sou muito poderosa porque você arrumou a agenda. Então, eu fico achando o máximo. Isso, podemos repetir, tá? Toda vez que eu te chamar, você Você é pode poderosíssima. concordar. Ah, Você é poderosa. poderosíssima, querida. É, pois é. A Então, gente se vê. olha, estamos super felizes de ter, pô, logo você é, num momento tão crucial que a gente, né, tá vivendo aí, a gente estava comentando. Acho que esse momento da guerra, aqui, esse grupo, Wilson, é um grupo que discute sustentabilidade. A gente está exatamente falando, né? Tem ninguém discutindo mudança climática mais, agora está discutindo a garantia energética, né? Então, é outro papo. Mas, de qualquer forma, a gente pega carona nesse tema, porque tem que partir, as soluções são as mesmas, né? Claro. Então, ô, gente, eu acho que o Wilson, o Ana Lu, não sei se você pegou o currículo dele para apresentar, mas eu posso Não, mas falar. não precisa, não precisa. Não Olha, precisa. o Wilson, gente, eu acho que todo mundo sabe, né? Ele foi, vou pegar só as últimas coisas, ele foi CEO da CPFL por 18 anos. Quando ele saiu de lá, ele foi para a Eletrobras, foi quando eu tive a honra de conhecê-lo e trabalhamos juntos na Eletrobras. Ele que plantou a semente lá da privatização, se não fosse a gestão dele, o que aconteceu hoje, a Axia de hoje não existiria. Ele teve um tempo fora da Eletrobras e, se não me engano, 2 anos, ficou na Vibra. Foi ele que trocou o nome de BR Distribuidora para Vibra. Depois voltou mais um tempo para a Eletrobras. E agora ele é chairman e CEO, que eu fiquei sabendo, da Matrix, comercializadora de energia, e tem outros empreendimentos que eu sei que ele está atuando em conselho e como mentor aí de startups ou outras coisas, que ele é muito craque. Viu, Wilson, como é que eu sei a sua vida? Você sabe mesmo, querida. Sabe mais do que eu. Vou te chamar mais. Então tá bom, eu fico te apresentando. Tá bom, Então, mas é um prazer olha, estar com vocês aqui. Super prazer rever a Lúcia, assim, uma querida que nos ajudou muito nessa jornada da privatização da companhia. Nós tivemos assim uma jornada bem bonita, assim, principalmente quando a companhia estava com aquele monte de problema em Nova York e se não fosse todo o trabalho que a Lúcia trouxe aqui, especialmente na questão de compliance, de ética, puxa vida, e a gente teve que defender a companhia lá em Nova York, não, em Washington, várias vezes. Fomos juntos aqui e foi uma felicidade que a Eletrobras foi a única empresa que acabou, o DOJ acabou declinando de processar a companhia. Nós pagamos multas bem baixas aí com SEC, mesmo com a class action, mas bem baixa mesmo. O meu chefe até falava assim, o Wilson vai pagar cartão de crédito dele. O chairman da companhia falava assim, não, deixa que o Wilson paga. Então, assim, foi... obviamente, vivemos aqui um momento bacana de reestruturação de uma companhia, preparando ela para a privatização. Lúcia me acompanha em todos esses momentos aqui, depois virou conselheira da companhia. Então foi uma jornada muito feliz, assim, tenho muita saudade daquele período. Mas vamos lá, vamos falar do nosso tema aqui, Ana Lu, que você pediu, acho que falar um pouco de Brasil aqui, da evolução que a gente tem no Brasil. O Brasil é sempre um caso a ser estudado, assim, né? Porque o maior desafio do mundo hoje, eu acho que é o tema da energia mesmo, né? A gente está vivendo um pouco da escassez de algumas, né? Mas, assim, o maior desafio do mundo para o tema de sustentabilidade que vocês colocam e da questão ambiental é você fazer o mundo consumir metade do que ele consome hoje, especialmente de hidrocarburetos, né? O mundo está consumindo o dobro do que o planeta, o único que a gente tem, é capaz de absorver.
E quando a gente fala em como é que você reduz, então, esse volume à metade, você vai encontrar no mundo duas coisas importantes para fazer. A primeira é produzir energia renovável. E a segunda é caprichar na forma de se transportar. Mas isso aqui no mundo inteiro é mais ou menos 50% das emissões. E aí a gente vai voltar para o Brasil. O Brasil é um exemplo nas duas coisas. Na primeira, né, nós somos um país que tem 90% da nossa energia renovável. Ninguém tem, nenhum país do nosso tamanho tem isso. Nós somos, teoricamente, o melhor exemplo a ser seguido nessa área. Eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente, já nem tanto, porque a gente exagerou, né, na forma. Eu vou explicar por quê. Mas nós somos um país que tem uma matriz de 3 a 4 vezes mais limpa do que qualquer país, assim, das 15 maiores economias do mundo, fácil. Então, assim, nós fizemos uma coisa bem feita. Isso tem origem, eu sempre falo assim, em 1960 a gente começou a desenvolver as hidrelétricas no Brasil, a gente foi até mais ou menos 2000 nesse rito de fazer hidrelétricas grandes de reservatório, etc. Em 2000 a gente tomou o primeiro susto, porque você fala assim, bom, você vai fazer hidrelétrica e hidrelétrica depende de água que depende de chuva, né? Então, em 2000, pela primeira vez, São Pedro falhou conosco e nós tivemos, em 2001, racionamento. De lá para cá, nós acabamos mudando um pouco da nossa matriz energética. Nós, naquele momento, de forma emergencial, adicionamos termoelétricas. E no caso brasileiro, nós não somos um país que tem problema de clima no sentido de você precisar de aquecimento ou de resfriamento, não? Então, o país do nosso tipo aqui não tem, por exemplo, casas que precisam de calefação. Os países que precisam, né, eles têm gasodutos, tem uma linha de gasodutos maior. O Brasil não tinha. Então, quando a gente fez nossas termoelétricas, nós não fizemos elas a gás. A maior parte delas não é a gás. A maior parte delas era carvão, ou a óleo combustível, ou a óleo diesel. A gás são as mais recentes. Mas eu diria para você que hoje, né, a gente tem uma matriz energética que está mais ou menos com quase 60% de hidrelétrica, em termos de produção de energia propriamente dito, talvez alguma coisa na casa de 15% com geração termoelétrica, e o restante, algo como 25%, quase 30%, da geração renovável, que a gente chama intermitente, que é não despachável, que é a eólica e a solar. Então, quando você soma tudo, você está com quase, na produção principalmente, você está com quase 90% da nossa energia é renovável, que é, de novo, um feito espetacular. Então, o Brasil não tem essa necessidade de mudar a sua matriz por conta da sustentabilidade ou das questões ambientais, porque ela é a matriz exemplar do mundo hoje a ser seguida. Quando a gente vai para o segundo uso grande que emite carbono na atmosfera, você vai cair nos transportes, e aqui também o Brasil é um super exemplo, porque os nossos veículos, a gente usa muito transporte individual e transporte de carga, e rodoviário, né? Então é tipo Estados Unidos mesmo, no caso é uma cópia, só que uma cópia melhor, porque desde do final dos anos 70, começo dos anos 80, nós temos aqui etanol movimentando uma boa parte da frota de automóveis leves, né? E mais recentemente, talvez há 15, 20 anos, a gente tem os carros flex, e a nossa gasolina já é misturada com etanol. Então, 30% da nossa gasolina é etanol. E quando você vai para os carros flex, hoje, quando você olha o consumo dos dois, a gente emite muito menos, porque o automóvel etanol é um combustível renovável, ele tem um nível de emissão muito mais baixo. Quando a gente vai para o diesel, é a mesma coisa, porque nós temos biodiesel. Então, também aqui, o Brasil é um exemplo a ser seguido, e a gente já começou com as coisas de biometano, etc., o que é uma coisa muito boa. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre os carros e os veículos elétricos, se vocês tiverem alguma dúvida. Mas a verdade, então, falando um pouco de Brasil, a gente desenvolveu uma matriz energética robusta, são quase 240 mil megawatts instalados. Só para vocês terem uma ideia, uma Itaipu tem 14 mil,
é quase 20 Itaipus ao mesmo tempo, no caso brasileiro, são milhares de projetos, mas a gente poderia sintetizar com algo nessa faixa aqui. E tivemos aqui uma evolução também importante, eu diria, especialmente nos últimos 20 anos, depois que você teve o processo de privatização e o Brasil começou a falar em privatização. Eu sou pioneiro nisso aqui no final da década de 90, foram quando começaram as privatizações. Eu tive a oportunidade de participar da privatização da CESP, eu trabalhei lá 18 anos também, e foi um dos primeiros ativos a serem privatizados. E na sequência disso, quando começou os anos 2000, nós começamos a fazer também um processo grande de licitações para, não privatizando empresas, mas privatizando concessões, né, colocando à disposição da iniciativa privada para investimentos. E talvez o maior sucesso que a gente teve aqui, além da continuidade do nosso parque hídrico, foram as linhas de transmissão. O Brasil é um dos poucos países que toda a sua todo o seu estado é coberto aqui, é interligado, e vale a pena vocês terem essa noção. Se a gente pegar a linha terminal nossa aqui lá para o sul, que termina perto de Gravataí, e se você plotar ela em Lisboa, em Portugal, o nosso sistema de transmissão alcança a Rússia. A gente interligaria a Europa Ocidental à Europa Oriental com um sistema só, interligado. Todas as capitais brasileiras hoje fazem parte desse sistema, e Lúcia e eu participamos de um trabalho grande. O Brasil só tinha uma capital não interligada, que era exatamente a Boa Vista, no estado de Roraima, e nós é que conseguimos aí trazer e concluir. Essa obra foi concluída recentemente, mas a ordem de serviço foi dada no nosso tempo lá da Eletrobras. Então, é uma coisa muito, muito boa também. Então, nós temos aqui duas coisas muito boas: energia renovável, matriz bastante limpa, e temos um sistema interligado que é complementar. E por isso, inclusive, ele é mais eficiente do que a média, porque nós temos chuvas complementares, né? As chuvas começam no Nordeste, depois vêm para o Sudeste, depois vão para o Sul, e essa cascata de rio, do Norte ao Sul, ela acaba sendo utilizada, eu diria assim, otimizada, dados os reservatórios que a gente tem nas nossas hidrelétricas. Mas aí você botou aqui o excesso de geração renovável, dependência de térmicas a GNL sujeitas à volatilidade cambial em tempos de guerra, ou a potencial nova crise hídrica a se instalar na região sudeste nesse ano. Então, vamos desmistificar algumas das coisas que estão aqui colocadas. O nosso excesso de geração renovável, ele se deve... o Brasil, eu diria assim, que talvez talvez no momento mais recente ele se curva a lobbies, né? A geração renovável intermitente a intermitência é uma característica dela, só para vocês entenderem. Eu só tenho energia solar gerada quando sai o sol e quando acaba o sol. E o caso brasileiro, quando você está nessa fase nos trópicos, não é que nem a saída do sol, não é que nem você sai lá na Grécia, que você fica 2 horas e meia vendo o pôr do sol. Aqui o pôr do sol é em 15 minutos. Então sai toda a energia solar numa tacada só, e você tem que colocar alguma coisa para preencher essa falta de energia, não, essa necessidade de energia complementar. Isso é feito com as hidrelétricas e com termoelétricas. Então, não tem outro jeito de fazer que não seja esse. E por isso que você tem que ter termoelétrica. E a situação melhor de termoelétricas seria a termoelétrica gás, porque é aquela que emite menos carbono por megawatt-hora produzido. Então, e o Brasil tem tentado ir nessa direção, assim, com alguns tropeços, mas tem ido. Já praticamente metade da geração nossa termoelétrica é a gás. Então, isso é uma coisa muito boa. São poucas as termoelétricas brasileiras que funcionam com GNL. Então, isso também é uma coisa a esclarecer. A maior parte das nossas termoelétricas e todos os gasodutos que nós temos aqui, eles só se viabilizam quando são ancorados mesmo, por uma geração termoelétrica ao longo desses gasodutos. Então, a maior parte das nossas termoelétricas a gás é que viabilizaram a extensão dos gasodutos hoje existentes. Então, isso é
é uma realidade brasileira. O GNL é uma conveniência, porque, obviamente, se você não produz gás, você tem que importar gás, e você importa gás melhor com GNL, porque ele vem nos navios, etc. O Brasil tem muito gás a explorar no pré-sal, fez, talvez tenha sido feito pouco nessa área, mas eu diria assim, nós consumimos 100 milhões de metros cúbicos por dia, o que já é uma quantia bastante grande. Lembrar que nos anos 2000, quando começou o gasoduto Brasil-Bolívia, era para trazer para o Brasil algo na casa de 30 milhões de metros cúbicos, ia ser um super. A entrada do gás é desse momento, e a gente está consumindo já praticamente 3 vezes isso, e sendo que a Bolívia está hoje produzindo para o Brasil algo na casa de 12 milhões de metros cúbicos. Então, nós avançamos nisso também, e somos um bom produtor de gás natural, e temos gasodutos aqui ao longo da costa brasileira, interligando algumas capitais, e já com uma capacidade de ancorar várias termoelétricas. A gente vai ter um leilão a semana que vem de capacidade. O leilão de capacidade é um leilão para comprar termoelétricas para operarem na ponta do sistema, e a gente vai ver um grande êxito nesse processo, porque nós temos o gás e temos também a possibilidade de instalar termoelétricas em regiões que fazem diferença sob o ponto de vista da necessidade de ponto. Então, vou dizer para você que nós não temos aqui um problema maior no que diz respeito ao GNL. O GNL é, de fato, assim, é um gás natural que é precificado de uma forma diferente. Ele, às vezes, fica barato e, às vezes, ele fica caro. Obviamente, quem opera esse tipo de combustível tem um nível de habilidade maior para saber quando é que ele pode ser utilizado para termoeletricidade ou não. Então, eu diria assim, os investidores que tem no Brasil certamente usam isso com prudência, mas é uma quantidade muito pequena que alimenta a nossa rede por causa disso. Então, o GNL está, sim, sendo bastante. A precificação dele subiu muito no último mês, né? É da característica mesmo, porque é uma guerra que acaba travando alguns gasodutos, notadamente os que trazem da Rússia para a Europa, e isso faz com que o preço fique realmente caro, mas ele não nos afeta aqui, mas está afetando fortemente as pessoas que estão na Europa, eu não tenho dúvida disso, e vai afetar o mundo inteiro. Se essa guerra continuar por algum tempo, ela tem uma característica geopolítica importante, e a maior delas, né, maior até... Eu me lembro que eu estava na Vibra na época da guerra da Rússia com a Ucrânia, e por conta exclusivamente das sanções que fizeram à Rússia no que diz respeito ao gasoduto que ela levava para a Europa, o combustível, né, o barril de petróleo foi a $125 o barril naquela ocasião. Ele, sob o ponto de vista das restrições que essa guerra pode trazer, ela é muito maior do que aquela. Ela está criando problemas de combustível no mundo inteiro, não é na Europa por conta do gasoduto da Rússia. Então, eu ouvi até comentários essa semana que algumas previsões que, se esse negócio se estender, pode chegar a 200. Eu falei assim, ele beliscou 125, 130, voltou, mas se você for estender isso aqui por mais tempo, certamente a gente vai ter uma subida do preço do combustível, eu não tenho dúvida nenhuma. Bom, e aí vamos lá com... de novo, assim, mesmo com todo esse problema, você vê que volatilidade cambial aqui a gente teve muito pouco. O câmbio ficou rodando aqui ao redor de 5,10 a 5,25, 130. É uma faixa de variação que a gente está até acostumado. O que varia mesmo é o preço do combustível. Esse aqui é o problema aqui, né? E aí vamos falar do excesso de geração renovável que eu estava falando antes. A geração renovável, como eu falei, começou em 2012. Os leilões começaram um pouquinho antes para a eólica, mas para a solar, principalmente, eles começaram em 2012 com um conjunto de incentivos que foram feitos na tarifa para viabilizar essa fonte. Na época, as placas solares eram caras. E o que aconteceu, né? Como todo subsídio, etc., o Brasil tem uma facilidade em criá-los e uma dificuldade enorme em retirá-los. Na época, eu me lembro que eu estava
Acho que eu já estava na Vibra, mas eu acompanhei esse negócio lá pelo setor de energia. O que aconteceu foi que os incentivos deveriam ser retirados em 2022, eram 10 anos de duração. E aí os lobbies que chegaram lá em cima falaram, eles cunharam uma coisa que é interessante, era para retirar subsídios. E o pessoal atribuiu a retirada dos subsídios, dito até pelo presidente da República, que estavam taxando o sol. Veja só. A retirada de um subsídio foi interpretada corretamente aqui, corretamente que eu digo assim, corretamente não, incorretamente, mas você pode entender que o pessoal que fez isso aqui, os lobbies que fizeram isso aqui, tinham um interesse que foi atendido dessa maneira. Falei assim, eu não quero que retire o subsídio, então eu vou começar a falar que estão querendo taxar o sol e para eu manter o subsídio e não taxar o sol. Então foi uma coisa que não se faz, mas foi assim que foi feito. E ele veio até o ano passado. O problema é que isso aqui, algumas de vocês devem ter essa energia solar no seu telhado. Nós criamos em cerca de 6 para 7 anos, 45 mil megawatts, mais do que 3 Itaipus. Né? Itaipu levou 10 anos para ser construído. A gente construiu 3 no mesmo prazo e à custa desse incentivo, de uma maneira em que você tem uma redução de tarifa na sua casa de mais de 90%. Você paga aquele investimento em menos de 2 anos e meio. Quer dizer, estava na cara que tinha alguma coisa errada. E, obviamente, o pessoal que vendia placa, que vendia instalação, se aproveitou disso. E a Lei 15.269, que foi promulgada em novembro do ano passado, acabou com isso. Então, daqui para frente não tem mais isso. Mas de lá para trás, todos os consumidores que compraram isso aqui ficaram com esse incentivo de não pagar o custo da rede e fazer um net do que você produz com o que você consome e também não pagar o ICMS, o que tornou muito... Uma usina, às vezes, não se paga em 30 anos. A usina da sua casa se paga em menos de 3 anos. Está evidente que tinha alguma coisa errada e isso gerou o problema que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Né? Vocês devem lembrar que há cerca de... Eu vou contar isso aqui porque é até engraçado assim. Eu pedi demissão da Eletrobras no dia 14 de agosto. Né? No dia 15 de agosto, nós tivemos um blackout no Brasil, foi o último que teve. O pessoal brincava comigo, minha mulher que é ligada aí nessas coisas de rede social, falou assim, teve um cara que escreveu o seguinte, falou que esse cara levou muito a sério essa coisa de o último apagar a luz. Ele saiu da sala dele no dia seguinte, acabou a luz. Mas o evento que a gente teve aqui no Brasil é muito semelhante ao evento que nós tivemos lá em Portugal recentemente. E para vocês entenderem a lógica, eu vou pela antítese ao que está acontecendo. No passado, a gente que é engenheiro tinha o nosso grande temor para operar um sistema elétrico do tamanho do nosso é o fato de que se você tem o sistema ele equilibra, o operador do sistema tenta equilibrar a demanda por energia com a oferta de energia. Ele fica fazendo um ajuste fino para que isso seja literalmente igual. Pois bem, só que às vezes você tem uma variação muito grande de... Imagina, por exemplo, quando chega às 6 horas da tarde, você entra com toda a iluminação pública nas cidades, né? E você sai com toda a solar da cidade. Então, nessa hora dá um desequilíbrio. Então, o operador tem que ser muito preciso para fazer com que esteja tudo equilibrado. Quando existe um desequilíbrio, ou seja, tem a mais demanda de energia do que oferta, o sistema ele tem uma medida que é como se fosse o nosso batimento cardíaco, que é a frequência do sistema. O nosso coração bate mais ou menos a 70, 80 batidas por minuto, que seria 70, 80 Hz. O sistema brasileiro ele é a 60 Hz. Vocês veem isso em qualquer produto que vocês compram. Quando você tem um desequilíbrio, a frequência do sistema ela se mexe. E quando, na verdade, você tem uma demanda, uma carga maior do que oferta,
a frequência cai. E a frequência é um trigger para que as cargas sejam retiradas em blocos de 7%, para tentar fazer esse ajuste automaticamente. O sistema tem um negócio chamado ERAC, que é Esquema Regional de Alívio de Carga. E ele sempre foi feito para que a gente olhasse esse risco de ter carga maior do que oferta. O que está acontecendo nos últimos anos, em função do crescimento enorme, especialmente de energia solar, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é que a energia solar produz quando ela quer. Ela produz, aliás, no horário do sol. Mas a demanda durante o horário do sol ela é muito baixa. Então, o que acontece, tem acontecido bastante de manhã aqui, é que você gera mais energia solar, porque você não tem controle sobre ela, bateu o sol, ela está gerando, do que você precisa, do que você tem de carga. Isso faz com que o sistema suba a frequência e possa ter, não é exatamente isso que acontece, mas é semelhante ao que eu falei do sistema de alívio de carga, ele tenta equilibrar para proteger a geração. E nessa hora acontece o que aconteceu em Portugal. Então você tem muita geração, tem pouca carga, o sistema está em desequilíbrio e ele tenta se proteger e começa a tirar carga do sistema. E você tem um blackout quase que do mesmo jeito que você teria se tivesse excesso de carga. É isso que está acontecendo no Brasil. E o problema, o efeito colateral disso, é porque muita gente fez esses parques solares, não para colocar em casa, mas para vender para outros consumidores, etc. Eu trabalho numa companhia que faz isso aqui hoje, e o que acontece com esses caras é que, tal como qualquer gerador de energia no Brasil e no mundo, ele financiou uma parte desse empreendimento, normalmente em linhas de longo prazo, com linhas incentivadas, tipo BNDES, BNB, etc. E ele hoje, quando o ONS, o Operador Nacional do Sistema, aquele que está tentando fazer com que a carga fique igual à geração, ele manda o cara desligar. Ele manda o cara desligar e o cara, ao desligar, perde uma parte da receita e ao perder uma parte da receita, fica com problemas financeiros para resolver e certamente os bancos hoje estão com uma boa preocupação, porque essas empresas que têm hoje geração de energia eólica ou solar estão sendo bastante afetadas. Nós estamos falando a palavra que se atribui a esse evento é curtailment. A gente está tendo curtailment no Brasil de entre 20% e 30% dessas gerações. Então, é um valor bastante expressivo e algumas dessas empresas já começam a ter bastante problema. Bom, você perguntou também de investimentos em biomassa, grandes baterias para armazenagem renováveis. Eu ia começar pelo segundo. Bom, qual é o único jeito de a gente resolver esse problema? É você fazer com que você adicione equipamentos no sistema elétrico que possam, de alguma forma, modular ou resolver uma boa parte dos nossos problemas. Quando eu estou cortando por excesso de geração, eu poderia estar, ao invés de cortar, destinar essa geração que hoje não é necessária para carregar uma bateria. Então, ela é perfeita para isso aqui. Assim, ó, o ONS fala assim, corta 30%, você põe os 30% carregando uma bateria. E aí, quando chega a hora que sai o solar, que você sabe que o seu está saindo também, você pega e coloca a bateria para ser descarregada na hora de ponta. Então, você alivia o horário de ponta. Então, é um equipamento perfeito para isso. Não é uma invenção nossa, mas isso a coisa que mais está crescendo hoje no mundo, e em virtude disso o preço está caindo, é exatamente as baterias. Nós temos aqui, a empresa que eu represento hoje, a Matrix Energia, foi a empresa que mais instalou baterias no Brasil. Nós usamos a tecnologia chinesa da Huawei, que é aquela que faz o 5G, etc. Então, tecnologicamente muito avançada. E ela tem uma série de vantagens. Ela pode ser um backup para o sistema. Em vez de você ter um gerador no seu prédio a diesel que faz barulho, emite fumaça, você põe uma bateria e ela faz a mesma coisa que o gerador, entra até mais rápido que o gerador. Se você tem hospital, se você tem uma granja, você não pode ficar sem energia, você vai usar essa bateria. Se você tem um hotel e ele paga uma demanda muito grande, porque na hora da
às 7, 8 horas da noite, é quando os clientes voltam, vão jantar, vão fazer sauna, etc. Ele tem um pico de demanda naquele horário, você pode tirar aquele pico de demanda e descarregar a bateria naquele horário, e você tem um ganho financeiro com isso. Então, existem várias aplicações para a bateria. Se a qualidade da energia na sua empresa, na sua distribuidora, não é boa, a voltagem tem muita volatilidade, ou a frequência dos 60 Hz não é perfeita, as baterias são um equipamento perfeito para fazer esse controle de qualidade, de tensão, de frequência, que é o que a gente chama de serviços ancilares. O governo vai fazer agora, no segundo trimestre, o primeiro leilão de baterias para o Brasil. Então, isso que está crescendo no mundo inteiro vai ser incorporado aqui no Brasil. A gente a Matrix está fazendo isso no que a gente chama de behind the meter, nos consumidores que têm essa necessidade que eu falei. Eu vou falar de um que é muito importante para vocês terem conhecimento. Lembra que eu falei no começo da minha fala que o mundo tem dois desafios. Um desafio era produzir energia renovável, o segundo desafio era descarbonizar os transportes. Então, vocês sabem que eles não sabem, mas eu posso falar para você. Um dos maiores usos do transporte são exatamente os transportes coletivos. É o ônibus que circula aqui. O ônibus, também descobri recentemente, você sabe quantos ônibus tem no Brasil? Desses de cidade? Tem 350 mil ônibus. Um ônibus aqui em São Paulo. São Paulo é a cidade que tem mais ônibus. Tem 15 mil ônibus. E aí que você fala assim, o ônibus é o que eu brinco lá, é um autorama, né? Ele sai de um lugar e volta exatamente naquele lá depois de um tempo. Então, o que está fazendo a Prefeitura de São Paulo? Ela está trocando todas as prefeituras, todas as empresas, quando você tiver essa regulamentação do chamado artigo 6 do tema do meio ambiente de Paris, você vai ter metas de sustentabilidade, tá certo? Metas de emissão. Uma forma de você reduzir, no caso das cidades, o principal componente das cidades é a emissão de gás de efeito estufa, de gás carbônico, pelos ônibus. Então, um ônibus sozinho consome 35 mil litros de diesel por ano. É o equivalente a 6 mil árvores, que 6 mil árvores precisariam para absorver. Então, você não tem uma infraestrutura, se você quiser ligar ônibus elétrico hoje em todas as garagens, você não consegue, porque você teria que ligar uma subestação em cada garagem. Como é que você faz isso? Você põe uma bateria dessas grandonas que eu estou falando para vocês. A bateria fica o dia inteiro, enquanto o ônibus está andando, ela vai carregando na rede da concessionária, e quando chega de noite, quando o ônibus volta para a garagem, ela descarrega 6 vezes aquilo que ela carregou ao longo do dia. Então, você pode carregar todos os ônibus simultaneamente utilizando o equipamento como esse. Nós somos o cara que está fazendo isso aqui em São Paulo, né? Então, a bateria tem essas vantagens. Ela vai ser um instrumento para descarbonizar transporte, ela vai ser um instrumento para adequar a demanda e a oferta de energia para que você tenha uma solução ambientalmente mais adequada, e ela vai fazer com que você economize dinheiro também. Que todo mundo, isso já tem uma vantagem econômica. As baterias só de um ano para o outro, que eu estou trabalhando aqui, já caíram 20%. Porque esse problema que o Brasil tem, outros têm, Portugal tem, como vocês viram lá, e é exatamente pela mesma causa. E só para terminar aqui, eu acho que eu falei mais até do que eu estava pensando, né? Você me perguntou aqui no final, fazendo da Europa, né? Desculpa, você falou de biomassa. O Brasil também, óbvio que fruto da produção de açúcar e etanol, né, de álcool, o Brasil é um grande produtor de etanol, né? E a partir da biomassa que a gente tem aqui, já no tal do etanol de segunda geração, você já pode ter o biometano, e você pode ter o biometano de fontes de soja, etc. Então, assim, o Brasil está muito qualificado para isso, mas, por exemplo, para transporte público, esse que eu falei, e a gente tem biometano aqui na cidade, assim, nós não estamos em condição, eu diria assim, de escalar isso rapidamente.
E você vai continuar emitindo, né? Emite menos, mas emite. Parece ser mais viável, mais econômico você já ir direto para o elétrico. Mas o biometano tem um papel a desempenhar, mas ele é pequeno aqui no caso brasileiro. E aí, só voltando para o que você colocou aqui com relação à Europa, faz algum sentido toda essa discussão sobre competitividade com o arrefecimento das discussões sobre transição energética para baixo carbono, tentativas de paralisar o sistema de comércio de emissões e ênfase no GNL como combustível de transição, e se, novamente, em curtíssimo espaço de tempo, uma nova guerra deixa um tanto óbvio que segurança energética implicaria em outras fontes de energia, nuclear, renováveis, por exemplo. Veja, eu vou te colocar, eu, eu, eu tenho uma preocupação muito grande com esse tema da transição energética. Eu acho que isso aqui é o problema mais sério que a gente tem para enfrentar daqui para frente. Aliás, daqui para frente não, já faz 30 anos que a gente devia estar enfrentando isso direito e não fez. Nós aumentamos as nossas emissões desde Paris, ao invés de diminuir. Então, nós temos 10 anos a menos para fazer o que a gente ia fazer na época de Paris, que era 2015, em 35 anos. Agora nós vamos ter 25 anos para fazer o dobro do esforço. Então, é um problema. E é um problema que vai afetar, veja, e a gente insiste a correlação que existe entre aumento de temperatura e emissões é de 97%. Então, não dá mais para ter dúvida, não é eu falo assim, tem pelo de gato, rabo de gato, minha que nem um gato, deve ser um gato. Então, assim, no nosso caso é a mesma coisa que está acontecendo e é o aumento de temperatura, tem uma correlação também muito forte com um aumento exponencial de eventos extremos. Então, assim, eu acho que a gente pode ter até uma trégua nesse momento aqui de guerra, mas assim, é uma prioridade da humanidade. Nós não vamos conseguir sobreviver no nível de. Nós vamos ter muito. Depois, um dia, se quiserem, eu faço uma apresentação com vocês sobre esse tema, assim, mas assim, nós não temos uma condição de sobrevivência adequada, com temperaturas extremas muito altas, com eventos climáticos tipo tornados, enchentes, chuvas de volumes imensos, vendavais. Assim, é inviável isso aqui. E nós ainda vamos ter, como decorrência disso, um problema ainda maior, que é o problema do enchimento dos oceanos, né? Quer dizer, você acaba tendo uma perda das geleiras dos polos que a gente tem e um aumento de altura dos oceanos, criando. Nossa amiga que mora aqui no Rio de Janeiro vai. Aliás, a gente já vê isso. Eu morava lá na frente para a praia. Em Miami, você já tem isso aqui muito claro, porque está mais próximo do polo. Então, Miami precisa colocar areia todos os anos, entendeu? Então, não tem. Tem uma brincadeirinha, uma daquelas figurinhas que aparece que o cara sai correndo e cai assim, é praia de Miami, que faz um tombo pelo enchimento de areia. Então, não tem saída isso aqui. Então, eu acho assim, minha opinião é de que, e eu vou terminar com esse exemplo que eu gosto de usar muito. Eu sempre entendo o mundo como um condomínio com 200, em vez de ser 200 pessoas, são 200 países. Mas imagina país como pessoa, um condomínio mesmo. Todo mundo, a maior parte de nós aqui mora em condomínio. 70% das pessoas hoje moram em cidades. E condomínio é aquilo lá, né, que a gente conhece. Tem uns caras que não pagam, tem uns caras que atrasam, e tem aqueles caras que deixam tudo em ordem, que pagam pelos outros, porque eles querem viver num lugar bom para eles e para a família deles, etc. Para mim, esse tema da transição energética, da descarbonização, ele é igual. Não é porque alguns não vão fazer que os bons vão deixar de fazer. Então, assim, eu acho que nós temos que assumir o protagonismo de fazer, às vezes, pelos outros aquilo que vai precisar ser feito. Porque, como eu falei, não existe planeta B, só tem um.
assim como um condomínio é um condomínio para todos nós, né? Se a gente fizer a coisa errada aqui, vai ser ruim para todos. No planeta é isso. Só que o planeta não tem alternativa. No condomínio você tem até a chance de mudar de lugar. No planeta não tem mais. Então, assim, é pegar isso como uma prioridade mesmo, lembrar do legado para filho, etc., porque quem vai sofrer mais são os filhos. E eu sempre gosto de usar também uma frase do meu amigo, eu estou esquecendo o nome dele aqui agora, que era o presidente da Abril, foi do Santander também, Fábio o Barbosa. Fábio Barbosa, ele mesmo. E o Fábio falava uma coisa que era bacana, que era o seguinte, falou assim, olha, nós somos uma geração que está entregando o planeta em condições piores do que a gente pegou. A gente está entregando para os nossos filhos em condições piores, bem piores do que a gente pegou. A única vantagem, o consolo que a gente pode ter, é porque a gente está deixando pessoas, filhos, bem mais preparados e conscientes do que o clima é importante para a vida deles. Então, é evidente que a gente ainda pode fazer coisa e tem que fazer, mas é muito importante a consciência de todos e essa disposição de viver em condomínio, sabendo que alguns vão ter que fazer mais do que outros, mesmo que tenha guerra. A gente pode fazer mais aqui, outros podem fazer mais em todos os lugares, e isso vai ser muito bom para todos nós. Era basicamente isso, Ana Lu. Nem preciso dizer que foi um presente, foi maravilhoso. E aí você ainda põe cereja do bolo para falar de descarbonização com a visão de Fábio Barbosa. Então, sim. Agora, o que eu queria fazer, Lúcia, a gente pode empacotar o Wilson e levar em todas as discussões que a gente tiver de conselhos e falar: olha, descarbonização é uma questão para já, vamos botar isso na agenda, vamos implementar. E aí, a parte de uns vão ter que pagar mais do que o outro, essa fica dificílima, Wilson, mas enfim. Muitíssimo Não tem obrigada. jeito. Do meu lado aí, a gente passou pelas questões. Eu vou abrir agora a Lu e vamos ver se a gente tem mais algumas perguntinhas para conseguir te liberar no horário, tá bom? Tá legal. Obrigado. Acho que tem duas perguntas que estão no chat, Ana Lu, da Patrícia e da Kika. Eu peguei aqui então. Vamos lá. Da Paty, especificamente sobre o Brasil, o presidente Lula anunciou hoje a tributação da exportação de petróleo, a decisão de zerar PIS/COFINS sobre o diesel e assinou medidas de subvenção aos produtores e importadores de combustíveis. Sua visão sobre isso? Veja, assim, visão ruim, né? A gente trabalha com visão de curto prazo, né? Vai se aproveitar, arrecadar um pouco mais, e vai se manter, porque o sistema de preço, você vai pegar, nos Estados Unidos hoje já está o dobro, quase o dobro a gasolina. Para que quiser serve o sistema de preço? Para regular a demanda, tá certo? E isso é que é importante. E a gente perde essa relação, né? Você fala assim, eu brinco assim, olha, eu não preciso de nenhum suporte aqui, você andando num carro bom, você tem uma renda boa, você vai pensar, você fala assim, eu não preciso de subsídio nenhum. E a gente tem que pensar nisso, assim, falar assim, olha, fazer, às vezes, subsídio para transporte público, eu não sei o quanto vocês sabem, por exemplo, eu como estou muito a par dos números aqui de São Paulo tem um orçamento de 110 bilhões de reais, São Paulo, cidade de São Paulo. É o quarto maior orçamento do país, o quarto maior. 12 bilhões é só subvenção para transporte público. 12 bilhões, é mais de 10. 12 bilhões. Para fazer com que a tarifa, que deveria ser 10,50, 10,80, etc., fique em R$ 5. Então, evidentemente que você fala assim, bom, e é tudo diesel, ou uma boa parte é diesel. Ou seja, quando o prefeito aqui ele quer trocar metade dos ônibus no mandato dele, ele vai ter metade desse ônus. Metade, porque está fazendo certo, né? Agora, quando você tira o sinal econômico, as decisões são tomadas pelos agentes econômicos de forma equivocada. Então, assim, eu sou sempre assim muito resistente a medidas curto-prazistas, às vezes oportunísticas, e especialmente que não geram disciplina no agente econômico. Alguns vão se aproveitar, muitos vão perder, e nada vai acontecer de verdade, né? Porque
o efeito que a gente deveria ter, que é de redução de consumo, nós não vai ter. Então, você fala assim, talvez a pessoa assim, rica se aproveite dessa situação aqui, que não vai ter nenhum ônibus, vai andar, o Davi Zubersan fala assim, vai andar com a sua Mercedes aqui na praia e nada vai acontecer com ela, assim. Poderia ter um sinal diferente, né? Então, minha visão é bastante crítica desse tipo de ação. Acho que a gente vai ver bastante isso amanhã nos jornais, porque, de verdade, assim, é até incrível que tenha sido tão rápido o processo decisório. Vou te Mas é falar o que é. essa sua visão de não adotar ou não preferir o curto-prazismo já é o que alinha também o seu discurso com as questões de clima, de segurança energética para fazer já. Então, É maravilhoso de isso. novo ouvir isso. Outra pergunta que a gente tem aqui da Kika o ponto positivo das baterias está claro. Agora, como é que está sendo avaliada a circularidade das baterias, ou seja, descarte? Então, você sabe que essa é uma ótima pergunta, assim. Outro dia que eu vou dizer, 6 meses atrás, eu fui na Moura. A Moura é a maior fabricante de baterias do Brasil. Eu não sei se vocês têm ideia disso aqui, eu não tinha. Hoje, 98% das baterias automotivas são recicladas. 98%, é mais do que alumínio. É inacreditável, assim. A Moura produz, quando você entra na Moura, você vai ver o primeiro estágio é o da bateria que está sendo reciclada. E veja, assim, se você pegar às vezes não se apercebe disso. Se você pegar um serviço de troca de bateria da Moura, se ligar para a Moura, hoje em 30 minutos ela te atende em qualquer lugar. E o que ela faz com você? Ela te leva uma bateria e te leva a sua de volta. Que isso é matéria-prima para ela continuar com a circularidade. Todas as baterias, né? Eu tenho alguns amigos na Europa que são os caras que fazem, quando você está tendo os carros elétricos e os carros da Porsche, eles têm estações específicas da Porsche. Aí é um pouco talvez de branding deles, etc. Mas todos são alguns containers que tem na estrada, etc. E como é que funciona aquele container? Com bateria Porsche usada. Assim, então, assim, bateria é um elemento reciclável. Não há necessidade de circularidade, porque ele é assim, mais do que alumínio. Então, eu não tenho, assim, essa é a única coisa que eu não tenho preocupação. Deixa eu só Obrigada. falar rapidinho aqui, Ana. Wilson, tudo bom? Tarsila. Tudo bem, Eu Tarsila? adorei vocês falando da Moura, porque eu estou lá no conselho da Moura, e eu ia falar Ah, que justamente bárbaro. isso. Então, obrigada pela fala. E aproveito para oferecer para o grupo, que quem quiser, tiver interesse, a gente pode fazer uma visita. Eles inauguraram ano passado, né, uma planta de reciclagem, foi um investimento de mais de 1 bi, uma planta espetacular, vale muito a pena a visita, é realmente um orgulho, e a gente recicla todas as baterias, mesmo que não sejam da marca Moura, né? Isso. E aí entra todo na circularidade. Então, à disposição, gente. Se vocês quiserem, a gente marca, viu, Ana? Pode ser uma visita em loco, vai ser muito legal. Ô, Deixa um Tarsila, abraço para o Gustavo. Pode deixar. deixa eu Falando. aproveitar esse gancho e entender. O Wilson mesmo comentou a questão das baterias nos transportes públicos, não é isso? Isso. Elas não são bem essas baterias da Moura, né? Elas Não, são, não são. não Não. são, né? Não, as baterias que eu estou falando para você botar nas garagens é o que a gente chama de BES hoje na Isso. linguagem global, que é Battery, é, Storage, não, storage, Energy Storage isso. System. Isso. Então, a própria Moura está tentando fazer isso também já agora. Hoje as baterias são de íon lítio, são baterias, por exemplo, só para você ter uma ideia de tamanho, Lúcia, nós colocamos, né, em garagens de 5 megawatts hora. 5 É. mega. São baterias que são de tamanho de container, né, e ela vem, na verdade, no formato de um container, o que facilita o transporte e levar para os locais onde a gente vai fazer essas instalações. Então, é muito reduzido o espaço que você utiliza para ter uma infraestrutura que, se fosse uma subestação, seria enorme. Então, assim, esse é o futuro mesmo, gente. Isso vai ficar do lado de uma subestação,
de empresa de distribuição. Isso vai ficar dentro do estacionamento como eu falei, de um hotel. Hoje você está utilizando, mas essas são muito grandes que eu estou dizendo. Então, obviamente, um hotel ela é de tamanho bem menor do que esse, mas isso já nós temos de 200 kWh aqui no Brasil da Huawei, de 2 megawatts-hora e de 5 megawatts-hora. Então, para garagem são as de 5. Você já visitou a fábrica da WEG? Já estive lá na Vega 3 meses atrás. Porque eu É o tive há filho um do. mês atrás e fui visitar a fábrica de BES, eu fiz questão para ver. E é isso que me chamou a atenção, porque a bateria ela é chinesa, realmente. O que eles fazem é a montagem. A A célula, célula é chinesa. exatamente. Eles fazem a montagem Montanha. dela e criam esses containers, vamos falar assim. E Isso tem mesmo. uma coisa interessantíssima de um projeto que eu vi lá, não sei se já estava quando você visitou, para empresa de energia de distribuição. Tem um contrato que eles têm lá com a CEMIG, que eles estão montando essas baterias container acoplado num caminhão, que é para ser itinerante. É É isso para mesmo. atender as questões De de falta de energia. falta de energia. Achei interessantíssimo esse negócio, né? Você vê É que bem legal. Criativo. E é o filho do Harry que está lá. é isso aí. Wilson, já são 18, a gente tem uma última perguntinha, dá tempo? Vamos lá. Tranquilo, claro. Então vamos lá, a gente fecha com essa aqui da Andrea, ó. Alguns especialistas veem o hidrogênio verde como forma de armazenamento de energia de longo prazo. Como é que você vê essa complementaridade entre bateria e hidrogênio verde? Não, eu acho que veja, o hidrogênio verde até é um combustível, né? Ele vai, em algumas atividades, tipo na área de óleo e gás, química, ele vai ser o único combustível que altera a capacidade de produção. Você não tem hoje um substituto para ele que não seja hidrogênio. Eu estudei muito hidrogênio. O projeto de hidrogênio que a Vale do Rio Doce tem e outras duas empresas têm, foram projetos que eu junto com o Ítalo de Freitas, nós desenvolvemos na Eletrobras. O problema do hidrogênio verde, nesse momento, ainda é uma questão de competitividade do preço do combustível resultante, que eu acho que vai acabar. Assim, porque, como eu estou falando, toda a energia renovável está reduzindo de preço. E a energia renovável que a gente vai precisar, essas coisas de data center, é solar, que o preço já está bastante baixo, e com baterias, porque você não pode ficar intermitente, você tem que ficar contínuo. Então, eu não tenho dúvida que isso aqui André, vai ser viabilizado. Acho que no Brasil vai viabilizar antes dos outros lugares, inclusive, por conta da característica e do preço da nossa energia. Nós somos, eu brinco sempre, nós somos um país da energia barata e da conta cara, né? Mas a conta nossa é cara por outros motivos, pela quantidade excessiva de subsídios, pela quantidade excessiva de tributos, né, estaduais, às vezes municipais, federais. Então, a reforma tributária tem o dom de resolver uma parte desse problema. E eu acho uma tendência. Eu vi o hidrogênio como uma coisa, na época que eu estava na Eletrobras, para 3, 4 anos para frente. Hoje eu já estou achando que ele vai ficar lá para próximo 2030, mas é o combustível que você vai poder descarbonizar a partir de amônia, por exemplo, o transporte marítimo, a indústria química de uma forma geral, né, e siderúrgica só vai ser com hidrogênio. Então, acho que tem projetos já em curso e eu sou muito otimista com relação a isso, embora o prazo vai ser um pouquinho maior. Ótimo, obrigada, Wilson. Obrigado a você. Wilson, muitíssimo obrigada aí pelo seu tempo, por ter compartilhado conhecimento conosco. Ficamos Imagina. extremamente gratos. No que a gente puder eventualmente te ajudar, fique à vontade aí. Pode pedir para a Lúcia. Pode deixar. Estaremos à disposição também, tá bom? Foi um super prazer estar com cada um de vocês aqui. Contem comigo sempre, tá? Um Obrigada, grande Wilson. abraço aqui. Obrigado, Obrigada. Wilson. Tchau, tchau. Obrigada.